Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô morrendo de saudades da turminha. Não vejo a hora que essa pandemia passe, que eu possa voltar a dar aula para vocês, né, de forma presencial. Por enquanto, o que nós temos, eu aqui na minha casa e vocês na de vocês, não é? Bom, vamos lá. Temos uma correção de exercícios para fazer, certo? Então, sexto ano, nós vamos agora fazer a correção do livro de atividades ou caderno de atividades, como queiram, né? E vamos ver aqui, essa correção é da página 12 até a página 19, certo? Então, vamos lá. Página 12, questão número 8. Existem vários métodos que podem ser utilizados para separar os componentes de misturas heterogêneas. Alguns deles se baseiam em características como as diferenças de tamanho e de densidade. Tendo em vista esses dois critérios, identifique com um X qual deles foi considerado para separar as misturas apresentadas a seguir. Letra A. Método de separação, peneiração. A peneira, em forma de caixa, separa as sementes das cascas. Diferença de tamanho. É esse que vocês vão assinalar. B. Ventilação. A casca do arroz é levada pelo vento, deixando apenas o grão de peneira. Vocês vão assinalar diferença de densidade. Letra C, levigação. Materiais mais leves do que o ouro são levados pela corrente de água, deixando o metal precioso no recipiente. Vocês vão assinalar diferença de densidade. Letra D, método de separação, filtração simples. O pó de café ou borra fica retido no filtro, separando-se do café coado. Diferença de tamanho. Nono exercício. Vocês vão observar as imagens, né? Com o auxílio da água quente, os princípios ativos do chá são liberados por uma técnica conhecida como extração. Além desse processo, há outro método de separação envolvido na preparação do chá de saquinho. Letra A. Que método é esse? É o método da filtração. B. Qual é a função do saquinho nesse método? Ele funcionou como um filtro, retendo a parte sólida. 10º exercício. Relacione as situações aí com os números referentes ao método de separação. Então, vamos lá. Preparação do café coado é a filtração simples, número 4. Remoção das sementes de um saco de maracujá antes da bebida ser servida para o consumo é a peneiração número 1. Seleção dos grãos ruins e de outros resíduos, como pedrinhas da lentilha antes do preparo, é a catação número 2. Separação das folhas dos grãos de café, número 3, ventilação. Então, ficou 4, 1, 2, 3. Exercício 11. De acordo com as situações apresentadas no exercício anterior, indique os estados sólido-sólido, sólido-líquido ou líquido-líquido, envolvidos aí nos processos de separação. Peneiração, sólido-líquido. Catação, sólido, sólido. Ventilação, sólido, sólido. Filtração simples, sólido, líquido. Questão número 12, vocês têm algumas situações e vocês devem colocar verdadeiro ou falso. A letra A é verdadeira. A letra B é falso, a letra
letra C é verdadeira e a letra D é falsa. Aqui está pedindo, na questão 13, reescreva as frases falsas do exercício anterior para que elas se tornem verdadeiras. Então, a letra B, nós podemos dizer que a preparação do tradicional cafezinho é um exemplo típico da filtração, método utilizado para separar misturas de sólido líquido. A letra D também está errada. Para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. A alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material mais denso seja depositado no fundo do recipiente. Questão número 14. Marque com um X os métodos de separação de misturas homogêneas: evaporação e destilação. Questão 15. Sobre os métodos de separação de misturas homogêneas, marque as alternativas corretas e preencha a lacuna com o nome adequado da técnica. Letra A. O fator que influencia o processo de separação representado é, número 1, a temperatura e número 2, o vento. Vocês vão assinalar os dois. Nesse processo, chamado de evaporação, obtém-se como resultado da separação, número 1, o material que não evapora. Somente esse vocês vão assinalar. B. O fator que influencia o processo de separação representado é, número 1, a temperatura. Nesse processo, chamado de destilação simples, obtém-se como resultado da separação, número 1, o material que não evapora, e o número 2, o material que evapora. Nesse caso, vocês vão assinalar os dois. Letra C. O fator que influencia o processo de separação representado é, número 2, a temperatura. Nesse processo, chamado de destilação fracionada, obtém-se como resultado da separação, número 1, o material que não vaporiza, e o número 2, o material que vaporiza. Vocês vão assinalar os dois casos. Questão 16. A água é um recurso natural que deve ser preservado e não pode ser desperdiçado. Sobre esse bem tão precioso, marque as alternativas corretas. Vocês vão assinalar a letra A letra C e a letra D. 17. Numere sequencialmente as etapas envolvidas para o tratamento da água. Eu vou falar para vocês como é que vai ficar a ordem dos números. 2, 3, 1, 4, 6, 5. 18. A água dos rios chega às estações de tratamento com muitas impurezas. Por isso é necessário um conjunto de procedimentos físicos e químicos para que ela fique em condições adequadas ao consumo. Observe as imagens a seguir e complete as informações. Letra A. O método representado na imagem corresponde à filtração. Nas estações de tratamento de água, esse método serve para reter o restante da sujeira presente na água que está sendo tratada. Letra B. O método representado na imagem corresponde à decantação. Nas estações de tratamento de água, esse método serve para separar o lodo sedimentado no fundo do tanque.
Questão número 19. Em relação às etapas envolvidas para o tratamento de esgoto, preencha as frases com as palavras do quadro. Na letra A, vocês vão colocar redes coletoras. Letra B, sólidos grandes. Letra C, decantação e sedimentação. Nessa ordem, primeiro decantação, depois sedimentação. Letra D, matéria orgânica. Letra E, impurezas. Letra F, rios. Questão número 20. Marque as alternativas relacionadas aos benefícios do tratamento de esgoto. Vocês vão assinalar a letra A, letra C e a letra D. Questão número 21. Vocês têm aqui uma charge, né? Algumas pessoas ainda têm o hábito de jogar óleo de cozinha usado na pia ou no ralo. O produto lançado vai para a rede de esgoto e contamina o ambiente, poluindo a água e o solo. Como podemos orientar essas pessoas para o descarte correto do óleo usado? O óleo de cozinha, pessoal, que já foi utilizado, ele deve ser separado em garrafas PET para serem entregues nos pontos de coleta. Nunca jogar o óleo utilizado dentro dos ralos, né? Nos ralos, porque isso causa um problema sério ali para o meio ambiente. Então, todo óleo já utilizado deve ser colocado em recipientes, em garrafas PET, por exemplo, e depois levado para os pontos de coleta de óleo usado. 22. Assinale os itens que correspondem ao lixo que pode ser reciclado. Então, vamos lá. A letra A, lata de alumínio. A letra E, garrafas PET. F, revista. G, caixa de papelão. H, caderno. I, pote de conserva. J, embalagem longa-vida. K, sacola plástica. E L, embalagem de shampoo. Esses que eu falei, vocês vão assinalar com um X. Os outros, casca de ovo, pó de café e papel higiênico, vocês não devem assinalar, porque eles não podem ser reciclados. 23. Indique em qual categoria se encaixam os itens do exercício anterior que podem ser reciclados. Então, na parte azul de papel, revista, caixa de papelão, caderno e embalagem longa-vida. No vermelho, plástico, garrafas de PET, sacola plástica e embalagem de shampoo. No verde, que é o vidro, potes de conserva. No amarelo, que é o metal, lata de alumínio. 24. Observe o tempo aproximado de decomposição de alguns materiais. Com base nessas informações, responda letra A. Qual material listado prejudica mais a natureza se não for reciclado? Justifique sua resposta. O vidro, né? E em virtude do seu tempo de decomposição, é o material que mais prejudica a natureza se não for reciclado. Então, olha lá, 4.000 anos aproximadamente. Letra B. O que pode ser feito com esse material para que não polua o ambiente? Para não poluir o ambiente, o vidro ele precisa ser encaminhado a uma empresa de reciclagem. Letra C. Sabendo que há diferenças entre o tempo de decomposição dos materiais, qual deve ser o nosso papel como cidadãos? Nós precisamos ter consciência, evitar ao máximo que os materiais recicláveis sofram decomposição.
né? Então temos que fazer a nossa parte, separando o lixo reciclável na nossa casa e colocando nos locais apropriados. Questão número 25. Vocês têm aqui uma reportagem sobre o tratamento do lixo no Japão. Depois tem algumas questões. Letra A. O que é reciclagem? É um processo que tem como finalidade transformar materiais descartados e que a princípio não têm utilidade em novos produtos. Letra B. Como podemos contribuir para o processo de reciclagem? A correta separação do lixo nas nossas casas, né? E o encaminhamento para catadores ou empresas recicladoras permitem que esses materiais retornem para o processo produtivo, diminuindo o volume de lixo acumulado em aterros e lixões. Letra C. A seleção de materiais segue um sistema de cores, que pode variar em diferentes países. As cores são diferentes, pois cada lixeira se refere a um tipo de material. No Brasil, para facilitar a separação dos resíduos, alguns locais públicos e privados utilizam as seguintes lixeiras. Então, nós temos aqui as cores. Indique os materiais plásticos, indique os materiais plástico, papel, metal e vidro relacionados a cada lixeira. Então, a lixeira amarela vai ser o quê? Metal. A lixeira verde, o vidro. A azul, o papel. E a vermelha, o plástico. É só vocês olharem na página 17, no exercício 23. Aí já tinha a resposta para vocês. Letra D. Além de reduzir, reciclar, reaproveitar ou reutilizar, a quantidade de lixo produzido pela sociedade será menor com outras duas medidas. Quais outros R's compõem essas ações? Repensar e recusar, certo? 26. Entre as principais vantagens do vidro está o fato dele ser 100% reciclável. Isso significa que, mesmo depois de usado, ele pode servir de matéria-prima para a fabricação de novos vidros, sem perder a qualidade ou a pureza do produto. De acordo com o que você aprendeu sobre o descarte e a reutilização do vidro, responda. Letra A. Qual é o provável destino do vidro ao ser lançado no lixo comum? O vidro, quando é colocado no lixo comum, ele é enviado para os aterros sanitários ou para os lixões a céu aberto. E vocês viram ali atrás que o tempo de decomposição dele é imenso. Letra B. Qual é o destino do vidro ao ser depositado em coletores especiais? O vidro ele é encaminhado para uma empresa de reciclagem. C. Que tipo de separação de misturas é realizado na remoção de tampas e rótulos dos vidros? Essa remoção ela está relacionada ao processo de catação. Letra D. No processo de refundição do vidro, ocorre a fusão dos seus componentes, entre eles o dióxido de silício. Porém, como a temperatura dessa transformação é muito alta, ocasionando gasto de energia, são acrescentados óxidos metálicos que diminuem a temperatura de fusão e, consequentemente, reduzem o custo de produção do vidro. Com base nessas informações, o vidro é uma substância ou uma mistura? Justifique sua resposta. É uma mistura, porque ele é formado por várias substâncias. Terminamos assim a correção do caderno de atividades, página 12 a 19. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Certo, pessoal?
Beijo grande, até a próxima aula.